de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Jovem Cast. Lembrar você que não nos segue para nos seguir, @jovemcast21, nosso Instagram. E nós estamos aqui com duas pessoas, né? Eu não me apresentei, me desculpa. Meu nome é Aldair Paulo. Vocês já conhecem, né? Aí de outros episódios. E nós hoje temos duas convidadas. O Jovem Cast hoje é um episódio para meninas, mulheres, como prometido e como pedido. E nós trouxemos aí para abrir, né, esse novo quadro, duas pessoas muito especiais. E elas vão estar se apresentando aqui para vocês. Primeiro eu vou começar com Bia. Boa noite a todos. Eu me chamo Beatriz, né? Acho que vocês conhecem. E o meu Instagram é @BeatrizCartacho_. Eu acho que sim. Vai estar aparecendo aí na tela. Isso. Eu sou acadêmica de Direito. Atualmente estou indo para o 9º semestre. Daqui a pouco eu vou terminar a faculdade. Aleluia. Vai ser uma longa jornada. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, isso, Lana? Sobre a mulher e em seus diversos aspectos. Spoiler, coisa que era para não ter falado. Mas tudo bem, bora pra Lana. Então, pessoal, eu estou aqui, né? O Aldair falou aqui sobre nós estarmos falando apenas para as mulheres, mas eu acredito que esse é um tema que envolve também, Sim. principalmente os homens, né? Que querem saber um pouco Bem mais importante. da nossa vida, né? De como a mulher age, ela pensa, ela interage no nosso cotidiano. Então, nós vamos estar falando aqui em todas as áreas, né? Campos familiares, profissionais. E eu me apresento, né? Aqui, Lana Brasil, todos da igreja já me conhecem, congrego na Mensagem de Fé. Eu trabalho atualmente na área de gestão de recursos humanos, né? Sou gestora nessa área. E a gente acaba também interagindo também na área, né, de ministração dentro da igreja, ouvindo mulheres, conversando também nessa parte de serva, né, do Senhor, que nós fomos chamadas, escolhidas para isso. E então, nós estamos aqui hoje porque nós queremos falar do quanto é importante o papel da mulher, né, no século XXI. Então, nós quero deixar meu @ aqui, né, Lana.Brasil com 2L. Então, é uma bênção estar aqui, viu, Aldair, participando desse momento, que eu acredito que vai ser muito somatório na vida de muitas mulheres. Amém. Que ainda não têm, talvez, entendido o papel dela dentro da sociedade, né? Ou outras que já têm, mas que ainda estão um pouco perdidas nesse contexto do século XXI e sendo cristã. Então, junto com a Bia aqui, a gente vai tentar extrair o melhor para vocês. É isso aí. Fazendo um merchanzinho também do Jovemcast de novo. Você que não nos segue, @jovemcast21. Acompanha no Instagram, no YouTube também, Jovemcast. Nós já temos alguns episódios disponíveis. No Spotify, Jovemcast. Comenta, curte, compartilha, interage conosco. O seu engajamento lá, a sua interação é muito importante, porque isso vai levar o nosso conteúdo, o nosso material para mais pessoas e você vai conseguir abençoar ainda mais pessoas juntamente conosco, mostrando, né, expondo, expressando, né, através desses conteúdos que nós temos trazido, o quanto é importante, né, isso abençoar a vida deles. Eu tô nervoso hoje, parece. Mas sem mais delongas, Eu que nem acho diz você Ibrahim. tá vendo duas mulheres, só você de homem. Ei, tô Ai, ficando ó. intimidado. Sem mais delongas, como diz Ibrahim, sem longas, Ibrahim falou no outro episódio. A gente vai começar, elas já adiantaram o tema, né? Nós vamos falar das mulheres nos seus mais diversos aspectos, no aspecto profissional, no aspecto espiritual, principalmente. Como que a Bíblia aborda a mulher, como a sociedade hoje tem enxergado a mulher do século XXI e como o mercado de trabalho também tem aberto aí oportunidades ou não, vai ser abordado aqui. Enfim, a mulher nos seus mais diversos aspectos. Vamos começar com Bia. Eu vou só ouvir, né, gente? Porque o universo não é meu, mas aí vamos contribuir aqui pro que der. Então, vamos lá. Como a Aldair acabou de falar, fico um pouco perdida, mas eu vou olhar para a Lana. Como a Aldair acabou de falar, sobre a questão espiritual, juntamente com a questão profissional, e, de fato, elas andam juntas, né? O espiritual está em diversas áreas do nosso dia a dia, a gente pode ver muito isso. E o primeiro assunto que eu vou falar aqui um pouquinho vai ser sobre capacidade. E, de fato, mais uma vez, o espiritual está junto com o nosso profissional.
Deus, ele escolhe, ele sabe... É assim, uma frase que eu gosto muito. Deus junta os nossos sonhos com o propósito dele. E isso é muito bonito quando a gente está sensível e quando a gente vê a mão de Deus. Porque quando Deus está naquilo, Deus leva até o fim. Então, para começar, eu vou começar com um versículo que está lá em Deuteronômio, né? Aquele meme, Deuteronômio 8,17, que fala assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando eu estava buscando a capacidade, eu lembrei muito do que o Senhor fez na minha vida. E eu quero compartilhar um pouquinho disso, do que o Senhor fez, e juntamente a gente poder ajudar aquelas pessoas que hoje, como a Alana já falou, que não só são mulheres, mas também homens, que estão perdidos. E principalmente os jovens. Se você for falar com um jovem, antes de entrar na faculdade, eles ficam perdidos, desesperados. O que é que eu vou fazer da minha vida? Vem aquele medo, né? Meu Deus, o que é que vai ser? E agora? Acabou o ensino médio, vem a cobrança do pai, vem a cobrança da sociedade, vem a cobrança dos irmãos da igreja, vem a cobrança do meio que nós estamos inseridos. O que é que eu vou fazer agora? E sempre bate esse medo, né, no coração, principalmente das mulheres, né? Por conta do mercado de trabalho, em algum tempo atrás, né, a gente não se via as mulheres inseridas, né, em outro século. Com certeza. Mas nós estamos no século XXI, onde as mulheres têm ganhado esse mercado aí. Isso, verdade. E aí têm sido inseridas. Então, nessa área da faculdade é algo muito importante, porque muitas vezes há uma indecisão muito grande, né, Bia? Sim, com certeza. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quando eu estava no ensino médio, por incrível que pareça, eu queria ser médica. Hoje, quando eu vejo sangue, eu começo a dar aquele frio na barriga. Imagina só, eu sendo médica. E eu realmente era muito indecisa. E o que aconteceu? Quando eu passei na faculdade que hoje eu estou cursando, sem propagandas, mas quando eu passei, antes de fazer a prova, que a gente sabe que medicina a gente estuda. E quando eu fui, na verdade, todas as faculdades nós estudamos, precisamos tirar esse tabu. É verdade. E quando eu fui visitar a faculdade de medicina, acabou que eu fiquei desesperada, porque eu comecei a sentir aquele frio na minha barriga e bateu aquele negócio, meu Deus, e agora? Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou fazer na minha vida? E antes de fazer essa prova da faculdade, eu lembro que eu orei e eu pedi para que o Senhor... Eu estudei pouquíssimo, disse: Senhor, se for da tua vontade, aquela oração, que eu passe. Pois eu passei. Me revela as respostas certas. Isso. Você foi buscar no lugar certo, né? Estudem, viu? Aos pés do Senhor. Sim. Mas foi exatamente quando eu entrei na faculdade que começou esse problema de capacidade. E que eu venho lidando ao longo de toda a faculdade. Eu não posso dizer, nossa, Beatriz é tratada 100%. E é isso que o Senhor vem sempre falando comigo, a questão da capacidade. Por isso que eu até brinco que quando canta aquela música, pede para Moisés ir no meu lugar, pode me procurar que eu estou chorando. Que Deus me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? Eu disse o quê? É bem, Pede vai, pra Moisés. Pede pra Moisés, mas tudo bem, ninguém cantou. Quem é Moisés aqui, gente? Todo mundo, mas pode me procurar que Deus está tratando alguma coisa sobre capacidade. E o que aconteceu? Eu vou contar bem rápido, né, pra gente não se estender muito. Mas quando eu entrei na faculdade, começou a aparecer vários problemas. E no início da faculdade, o Senhor, através do nosso pastor, o pastor Jean, ele trouxe uma palavra que o Senhor ministrou a ele. Nunca vou esquecer, no culto de jejum. Na hora eu chorei, fiquei emocionada. Mas quando eu cheguei em casa, eu parei e disse: será se o Senhor de fato quer fazer isso tudo na minha vida? Será se eu sou capaz do Senhor fazer isso e me usar? E aí começou aquele problema de capacidade. E o que nós precisamos ter muito cuidado é que quando nós estamos com esse problema de capacidade, é aí onde o inimigo vai se aproveitar e colocar na nossa cabeça. Você não é capaz. Daí, daqui a pouco, você vai fazer uma prova difícil na faculdade, seja onde for, na escola, e você fica: meu Deus, eu não sou capaz de tirar um 10. Sendo que, se o Senhor confiou, você só tem que acreditar, fazer sua parte, logicamente. Mas você precisa ter fé e continuar. Mas Deus não parou por aí. Eu passei 6 meses lutando com essa questão de capacidade, me perguntando: Senhor, será se? 6 meses depois... Questionamento, as dúvidas, né? Desesperada, chorando. O medo fica muito ligado.
Muito ligado. Porque é como se viesse algo e dissesse, você não vai ser capaz, e você fica naquilo. Isso. E se eu for e fizer e me frustrar? Isso, com E gerar certeza. frustração para a minha família. Porque Sim. muitas vezes nós mulheres, como nós estamos muito envolvidas nessa área emocional, né, nós estamos muitas vezes para tomar uma decisão até correta naquele momento e acaba desviando o foco, porque nós temos o nosso emocional muitas vezes disturbiado por conta dos nossos hormônios, da questão da fragilidade feminina, e isso acaba nos levando a tomar muitas vezes decisões que não são as decisões que Deus queria que nós tomássemos, Sempre porque agir pelo impulso, exatamente. algumas Então, vezes. onde isso é deslacerado? Onde é que isso ele acaba sendo extraído da sua vida e dizendo assim, vai lá, Moisés. Moisés é você. Então, vai lá. Quem vai é você. É quando você se rende ao propósito de Deus, Espírito Santo. E você começa a gerar a sua intimidade com o Espírito Santo, com Deus ali. E aí ele vai dizer, olha, seja forte e corajoso. Toma essa decisão. Esse é o caminho. E aí é onde você é destravada e você consegue romper. Exatamente. E foi justamente aí, depois de 6 meses, Deus trouxe uma pessoa de muito longe, não estava no dia que o Senhor revelou essa palavra, e falou exatamente a mesma coisa que eu ouvi 6 meses, só que agora acrescentou. E o acrescentar foi, assim, continue firme e lembre-se, porque é o Senhor quem está confirmando no seu coração. Então, foi aí que Deus começou a me destravar. Mas também foi aí onde os obstáculos começaram a aparecer. Principalmente por esse fato, nós mulheres muitas vezes nos ligamos muito ao nosso emocional. Então, geralmente o medo é algo que se você deixar entrar, se deixar tomar conta de você, você não vai para frente. Muitas vezes nós vemos jovens que por conta do medo teria tudo para prosseguir, mas o medo está retardando aquilo que o Senhor quer na vida daquelas pessoas. Porque paralisa, né? Isso, o medo paralisa. Então, quando o medo ele te paralisa, você não consegue avançar, porque você fica como Chaves, né? Então, é bem isso. Então, a gente acaba paralisando e não prosseguindo naquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. E, muitas vezes, isso atrasa aquilo que Deus já tem determinado para a tua vida, para nossas vidas. Então, quando o Senhor diz assim, que o amor ele lança fora todo o medo, né? Então, é justamente isso. E quem é o amor? O amor não é Deus? Então, se o amor é Deus, se você se derrama, se você se apresenta diante de Deus, e Ele é amor, o amor dele vai vir sobre a sua vida, Ele vai lançar fora todo o nosso medo, né? Então, nós mulheres, né, nós tendenciamos, muitas vezes, a chamar as nossas amigas para tomar nossas decisões, não é verdade? Qual é a roupa que eu vou hoje? Não sei qual é a roupa que eu vou hoje. Você gostar da minha roupa, senão não vou. E isso foge, né, da palavra, porque quando fala de identidade, não que a gente não tenha que termos amigos, de termos opiniões, né, que tem muitas pessoas que são válidas, a gente tem que sim recorrer ao conselho dos sábios, né, porém, nós temos que buscar a palavra do Senhor, onde diz que nós temos que ter a nossa identidade ela tem que ser semelhante à identidade de Cristo, de Jesus. E quando Jesus ele veio, ele andava com 12 discípulos, mas ele não se dirigia, quando ele ia fazer milagre aos amigos, ele se dirigia a Deus. Então, quando vem o medo, quando vem a dor, quando vem a indiferença, quando vem a dúvida ao nosso coração, nós temos que recorrer a quem? A palavra de Deus, a Bíblia, ao Senhor. E através da palavra Ele vai falar conosco, né? O caminho, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A gente busca Jesus, busca a palavra e o Senhor Ele vai falando conosco através da palavra e Ele vai se revelando através da palavra dele de amor e vai nos dando direção, inclusive para decidir quem nós seremos. Né? A nossa identidade, ele vai revelando a nossa identidade, né, Bia? Justamente é um ponto muito importante. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós, de fato, assumimos essa identidade de filha, tudo vai ser ligado a esse filha.
E algo que Deus também vai cuidando dessa questão de capacidade. Ao longo que você for mais entendendo que você é filha, Deus vai trabalhando a capacidade em você, porque você vai assumindo o seu posto. Sim. Eu sou filha, eu consigo e eu vou pra frente. Então, é um dos, pra gente não se alongar mais nesse ponto, que é o primeiro ponto, mas é justamente isso. Eu vejo assim que muitas pessoas, elas se desesperam, mas lembra daquele versículo? Que primeiro a gente busca o Senhor. Então, quando a gente está tendo esse relacionamento com o Senhor, quando a gente está querendo servir na casa do Senhor, quando a gente está com os olhos fixados no Senhor, que muitas vezes ao longo do caminho a gente acaba fixando os nossos olhos em relacionamentos, Sim. somente na área profissional. Sim. Então, isso começa a dar uma mexida, uma né? Desfocar, né? Isso. Desfoca. E quando a gente está fixado os nossos olhos no Senhor, todas essas coisas é incrível, Lana. Vai se organizando na nossa vida. Eu já percebi isso muito na minha vida. Quando eu começo a colocar, por exemplo, a minha faculdade somente em primeiro lugar, as coisas começam a desandar, porque eu esqueci da minha base. A minha Sim. base que é o Senhor. Sim. Então, um dos conselhos que eu poderia... Isso mesmo. Eu tenho... Digamos que se você tiver a honra de me escutar nesse exato momento, um dos conselhos que eu poderia dar é, primeiro, honre ao Senhor. Não deixe o medo paralisar você. Tente ficar com os olhos fixos no Senhor, porque ao longo que você for tendo relacionamento com o Senhor, Ele vai revelando aquilo que Ele quer na sua vida. E talvez, mas só talvez, porque muitas vezes os nossos sonhos não é o propósito do Senhor. Por isso que a gente precisa estar sempre ligado. E isso eu não falo só da nossa área profissional, né? Todas as áreas. Então, quando a gente começa a ter os olhos fixos, quando a gente começa a ter esse relacionamento de verdade, não só de ir na igreja, levantar a mão e daqui a pouco chega em casa É o chorar na relacionamento escadinha. Quando a gente fala de relacionamento, as pessoas acham que o relacionamento, eu vou no domingo, vou cultuar, Tô orando. eu tô indo na quinta, tô indo na terça, já tá bom, tô indo muito, né, que eu ainda vou no sábado. Então, isso acaba desfocando e tendo imagem errônea do que é o relacionamento, né? Então, o relacionamento, ele é algo cotidiano, diário, né? Ele é criado dentro de uma intimidade diária, né? Então, por quê? Porque você está se conhecendo, você está se aprofundando naquilo. Isso é em várias situações da nossa vida. Quando a gente se conheceu, a gente éramos conhecidos, né? E hoje nós somos, né, amigos, de compartilhar situações, coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, porque hoje nós temos um relacionamento que muitas vezes a gente troca o WhatsApp, a gente troca um telefonema, a gente troca alguma coisa. Se vê de vez em quando. Exatamente. E eu conheço vocês até um ponto, mas quem convive comigo diariamente, que é a minha mãe, que é a minha filha, que é os meus irmãos, o meu pai, o meu padre, eles têm uma outra visão de relacionamento, né? Eu tenho um outro relacionamento com ele, um relacionamento mais aprofundado, né? Que eles vão me ver acordando todos os dias com o cabelo, né, mais leozinha, né? Outros dias eu vou estar um pouco mais bela. Então, enfim, vai ter o dia que eu vou estar, né, naquele período da TPM que nós mulheres temos, que a gente não acorda, né, de feliz nem com a gente, às vezes, nesse dia. E isso é um desafio para nós mulheres na área emocional, porque muitas vezes a gente tem que espelhar esse ser cristão dentro da nossa casa, perto dos nossos, junto com os nossos. Então, geralmente, é muito mais difícil nós mantermos esse equilíbrio, né, dentro da nossa família, do seu familiar, trazendo esse relacionamento, né, bom, tranquilo, apaziguador dentro da nossa casa, do que muitas vezes a gente está se relacionando, porque às vezes você está dentro de uma situação, até de um conflito familiar, mas você às vezes busca o amigo para desabafar. E isso difere muito da questão emocional com a mulher, porque às vezes a mulher ela vai buscar a amiga para chorar e realmente desabafar, né? E dizer, e ela espera muito que a amiga traga conselhos que concorde sempre com ela. Sim. Só que quando nós vamos buscar os nossos conselhos dentro de um relacionamento que é com o Senhor, então quando a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta
e entra no secreto e vai falar com o Senhor. E quantas vezes a gente não vai falar para o Senhor achando que está cheia de razão, né, meninas? A gente vai, ai, Senhor, foi ela ou foi ele, enfim. Aí o Senhor diz, perdoa. Aí você... Né? Aí, como assim? Né, Bia? Como assim, gente? Eu tenho que perdoar, mas não fui eu, Jesus. E aí, na verdade, o Senhor diz, você tem que dar o outro lado da face, né? Para ela bater de volta. Sim. E aí é quando você realmente entende o amor, porque o Senhor, ele vai lá, né? Porque o Senhor, às vezes, ele pega pesado com a gente, meninas. Ele diz assim, Jesus, né? A obra da cruz. Então, quando ele fala isso, aí a gente já se rende, né? Porque foi o maior sacrifício de amor, de perdão, né? Que o Senhor fez foi na cruz. Então, é nesse momento onde a gente volta atrás, até mesmo nas nossas palavras, e às vezes que a gente nem perdoou, né? Aí a gente vai lá atrás e diz, não, Senhor, realmente eu preciso perdoar, porque eu também preciso de ser perdoado por ti e para ser perdoado pelo outro. E às vezes realmente a gente nem errou, mas para nós mulheres eu creio que assim, pela questão do orgulho, porque mulher é bicho orgulhoso, gente. Mas às vezes é necessário. E eu quero que Bia continue, porque eu tenho, inclusive, um testemunho para falar, né, sobre essa parte, assim, dentro do contexto, né, profissional, dentro da minha vivência profissional, um testemunho para falar em relação a esse pedido de perdão, quando você obedece ao Senhor. Sim, eu acho muito incrível a maneira que o Senhor faz. Eu lembro muito que eu era uma pessoa que era exatamente dessa forma. Eu estou certa, não importa. Eu estou certa e ponto final. Quem me conhece há muito tempo atrás via muito isso. E ao longo do caminho, eu acho que Deus tem sempre mostrado que você tem sempre... Se você fosse essa pessoa, por exemplo, o Aldair errou comigo, mas eu me coloco no lugar de Aldair de fato, parando e dizendo, nossa, Aldair fez isso. Se eu fizesse isso, como é que ele iria agir comigo? Então, quando a gente começa a tirar as escamas, né, dos olhos, a gente começa a, de fato, ver as outras pessoas, o lado das outras pessoas, e aí que começa a nascer o perdão. Né? Isso mesmo. Muito importante isso. E daqui a pouco nós vamos escutar esse testemunho. Vou dar uma caminhada, uma corridinha aqui para a gente não se alongar muito. Mas, por fim, sobre esse tema da capacidade, é isso. Meninas e meninos, se tiver alguém escutando que não for menina... Com certeza vai ter. Então, busquem ao Senhor, em primeiro lugar, porque depois que você buscar o Senhor, de fato, todas as coisas elas vão ser acrescentadas. Isso é verdade. E o meu segundo tema, né, é sobre... Eu acho que eu já vou pular para o meu terceiro, porque o segundo a gente já vai linkando com a Alana e já vai entrando, acho que é melhor. O meu terceiro tema, um tema muito, muito legal, é sobre as violências contra as mulheres. A gente escuta muito, né, as violências contra as mulheres. E agora, como estudante de Direito, irei falar um pouquinho... Irei falar... eu não gosto de ver terra, injustiça. Porque tem um do céu, né? Da terra. Vai ser o instrumento de Deus na terra, né? Para promover a justiça. Recebo. Eita, glória, vai. Mas os 5 tipos de violência que a mulher sofre. E dentro desse tema, eu quero também trazer um pouquinho sobre o quanto nós, mulheres, somos amadas e o quanto nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser amadas. Nos amar e também precisamos entender que a outra pessoinha que vai estar do nosso lado durante toda a nossa vida tem que nos amar. Porque muitas vezes nós vemos mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo que elas não sabem. Elas só começam a perceber quando elas saem desse relacionamento abusivo. Então, hoje, aqui nesse recinto, estou para trazer os tipos de violência. E quem sabe, tem uma menina que está assistindo, está passando por isso, e parou e disse, meu Deus, porque é uma coisa que o Senhor vem sempre tratando, vem sempre falando, e é nítido, você vê na Bíblia, é que o Senhor nos ama. E aquela pessoa que vai estar ao nosso lado vai nos amar, como o Senhor nos ama. Então, muitas vezes, nós aceitamos aquilo que
não é para aceitar. Aquilo que o Senhor não quer para as nossas vidas. E existe 5 tipos de violências, porque muitas vezes as pessoas só conhecem um tipo de violência, que é a física. Eu tenho até aquele ditado, que talvez eu esqueça agora, mas é aquele... Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pois eu meto a colher, Todo mundo o garfo, tem que meter, a né? faca, o prato, que tiver A pela frente. justiça bota tudo. Tudo. E aí eu já vou quebrando. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Se você vê uma mulher sofrendo alguma coisa, você tem o dever. Senão você vai ser o agressor. Se você olhar aquela situação e não... Vai ser conivente, né? Isso. E Deus não quer isso. Deus não quer ver outras pessoas sofrendo. Então, existe a violência física, que é aquela muito conhecida, né? Quando aquela pessoa espanca. Eu ouvi uma vez que eu olhei e disse, meu Deus. A pessoa falou assim, ele não bateu nela, não. Ele só pegou ela com força e jogou assim no lado. Não bateu. Só segurou Só se jogou, e só. rebolou, somente. E aí hoje, muitas vezes a gente acredita que a pessoa que vai estar do nosso lado, ela pode nos bater. Não é assim. Não é assim. Isso é uma violência, isso é crime, e as mulheres, elas Ou não que merecem ela isso. tem o direito, né? Só porque de te é bater, casada. porque muitas vezes a mulher que se encontra dentro de uma posição dessa, muitas vezes é uma mulher que está fragilizada, muitas vezes na área financeira. Isso. Porque gera uma dependência muito grande da mulher, né? E por conta dessa fragilidade financeira. Os E filhos isso, não querem exatamente. sair desse relacionamento. A maior... existem dados, né? Dados técnicos, de fato, que a maior causa das mulheres elas se submeterem a uma situação de violência dentro de uma casa com o esposo é por conta da questão financeira, de fato, da dependência financeira, tanto dela quanto dos filhos. E hoje, no século XXI, não deveria existir isso, porque o mercado de trabalho, as oportunidades para você, de fato, se estabilizar financeiramente Mas aí, e sobreviver, calma, tu fala já. É absurdamente, né, grande as oportunidades. Tem mercado para você, né, não se prender a essa situação. Mas aí Bia vai explicar melhor tecnicamente. Mas aí que tá, às vezes essas mulheres, elas estão paralisadas. Elas não conseguem olhar além. Se você conversar com uma mulher, você que tá de fora, você olha e diz, meu Deus, saia daí, minha senhora, vamos sair desse relacionamento. Mas ela não vê além. Eu tenho até um testemunho também. Porque pra muitas contar sobre vezes isso. ela acaba, Bia, morrendo espiritualmente. Sim, Porque assim, sim, com é certeza. corpo, alma e espírito, né? Os três têm que estar interligados. Então, quando não há essa interação, essa integração completa, que você somente vai encontrar onde? No Senhor. Quando você falou aqui sobre amar a Deus, eu estava, inclusive, comentando ali, né? A gente sempre parte do pressuposto de que, eu pelo menos, né? E eu vejo dessa forma. Nós temos sempre, qualquer pessoa, mulheres, homens, cristãos, né? Dentro do contexto, devemos sempre partir do pressuposto de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que você tem firme e fixado isso sobre você, que você tem que amar ao Senhor, sobre todas as coisas, você vai encontrar, sabe o quê? A completude, você vai começar a se completar. Sim, com certeza. Mulheres que entram dentro de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, né? Que se encontra, como você citou aí, de mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos. E relacionamento abusivo não é só o relacionamento de agressão física. Sim. Muitas vezes o relacionamento pior é o relacionamento abusivo na parte sentimental. Violência psicológica. Na psicologia, exatamente. Isso, com certeza. Que ele mexe no psique da mulher. Sim. Por exemplo, você não vai mais arrumar ninguém. Se você sai de casa, Você não eu merece lhe ninguém melhor mato. que eu. te mato. Ou então, se você sair de casa, você não vai conseguir mais ninguém. Para onde é que você vai com seus filhos? Então, são relatos que existem hoje dentro Vai da diminuindo a sociedade. mulher. E ela vai Exatamente. ficando presa, é uma jaula. Ela vai... E aí, Satanás, ele vai investindo nisso. E ele investe pesado, porque Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando uma frechinha para nos tragar, nos peneirar, para nos matar, para roubar tudo que nós temos. Então, quando nós entendemos que somente em Deus, né, nós encontraremos fortaleza, força, e nós colocarmos sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai conseguir, depois disso, nos amar.
E quando a gente consegue nos amar, porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor é derramado sobre as nossas vidas, nós mulheres, nós conseguimos nos reerguer e nos fortalecer no Senhor. Porque nós começamos a dizer, poxa, eu não sou essa mulher fraca, eu não sou fragilizada, eu tenho alguém que me protege, Sim. que não é só alguém físico, porque a minha dependência não está ligada no outro. Sim. Minha dependência está ligada no Senhor. Então, quando você começa a entender esse contexto, quando você começa a se firmar dentro desse contexto, nessa área da violência psíquica, por isso que tem muitas mulheres hoje que estão entrando dentro dessa área de vulnerabilidade e que se socorre ao jurídico, Sim. né? Porque eles tentam buscar lá uma completude ou então uma proteção. Alguém vai me completar me protegendo, porque eu não estou tendo isso dentro da minha casa, não estou tendo isso naqueles que talvez eu buscaria, porque a todo momento mulheres que se submetem a conviver e sempre estar presente dentro dessa situação de vulnerabilidade são mulheres que ainda não conseguiu se enxergar ou se ver como elas realmente são, filhas de Deus. Né? Tudo liga Isso volta à identidade, de saber quem eu sou. Sim, né? Com certeza. Me perdi aqui nos meus pensamentos. Tipos de violência. E essas mulheres, né? Isso, sobre essa questão. Acho que é uma das maiores frustrações. Alguém que era para te proteger está te agredindo. Você para e fica... E agora? Eu trouxe alguns tipos de violência física, que é o espancamento, nós conhecemos. Atirar objetos é um tipo de violência física. Sacudir, apertar os braços, estrangular, sufocar. Isso acontece, gente. Lesões com objetos cortantes, ferimentos causados por queimaduras, torturas, são tipos de violência física. Mas não existe somente a violência física. Vamos falar agora um pouquinho sobre a violência psicológica. A violência psicológica é aquela que você não vai sentir na sua pele, mas exatamente você vai sentir aqui, ó. Na mente, né? Na mente. E é algo que, de fato, aprisiona a mulher. Aprisiona. Hoje nós vemos muito a depressão. Com certeza alguém já deve ter visto uma pessoa com depressão. Talvez isso seja até um dos sinais, né? Sim, com de algum certeza. tipo de violência que aconteceu na vida dessa mulher. Ou também a gente está falando de mulher aqui, mas na verdade tudo que envolve a Bíblia, a gente fala de ser humano, né? Sim. Do outro. E não é só mulher. Isso mesmo. Mas a violência psicológica é aquela que existe ameaça, constrangimento. E o cachorrinho tá querendo participar. É uma peleja, uma luta. Pode Mas ela é continuar. importante. Deixa o cachorrinho lá. Existe humilhação, existe manipulação. Então, quando o homem ele começa a pegar, ele começa a usar algumas situações para controlar você, para manipular você, aí você já está encaixando o seu relacionamento em um relacionamento abusivo, né? Sim. E é uma violência psicológica. E aí eu vou falar um pouquinho no final sobre essa questão realmente de identidade. Mas sempre quando eu vou falando das violências, eu volto àquela questão. Em primeiro lugar, eu nunca julgo. Por quê? Porque eu já julguei antes. E quando eu comecei a estudar de fato, como eu comecei a observar alguns casos, eu entendi, nós precisamos se colocar no lugar dos outros. Empatia. Que a gente já falou. Quando a gente chega uma pessoa para aconselhar, acho que a Lana já deve ter mais experiência com isso, mas quando você está em uma posição de ser superior àquela pessoa, você já não tem o amor ao próximo. Porque se alguém vem se aconselhar com você, né? Lógico que você vai usar a Bíblia, mas você tá ali, ó, frente a frente com ela, entendendo o que ela tá passando, e tentando conversar, mas sempre não se colocando com superioridade, as coisas vão fluir. Né? Isso é uma verdadeira liderança. Gera uma confiança, né? Sim. Porque, na verdade, essas mulheres que chegam fragilizadas, que chegam muitas vezes na igreja em busca de um socorro, às vezes não só na igreja, eu trabalho dentro de uma empresa e
preste consultoria em outros lugares, onde a gente vê dentro do mercado de trabalho, cursos, congressos que a gente vai, cada vez mais a mulher ela tem sido agredida não só no campo familiar. E isso é algo assim muito, muito preocupante, a gente como profissional também, porque muitas vezes essa mulher ela chega dentro de um ambiente de trabalho também espancada, né? Ela chega com marcas no corpo, mas ela vem muito mais com marcas na alma. E isso é muito complicado, porque dependendo do contexto ou do ambiente que ela esteja inserido empresarial, isso pode gerar para ela o quê? Ainda mais uma fragilidade emocional nela, porque ela vai dizer assim, poxa, se eu contar isso para o meu chefe, como é que eu vou, a quem eu vou falar? E se o chefe é machista? Sim, se ele não conseguir entender, se ele achar que eu sou o culpado, ou será que as pessoas não vão me julgar? Será que as pessoas não vão me colocar numa posição de que eu sou a culpada? Então, muitas vezes, o julgar, como você está dizendo aí, ele é um grande bloqueio, uma grande barreira das pessoas realmente buscar ajuda, das pessoas até que foi assediada, talvez moralmente, dentro do contexto de trabalho, dentro da faculdade, nos ônibus, a gente vê a fragilidade feminina hoje, né? Nós estamos dentro de um contexto, inseridos dentro de uma região onde tem, muitas vezes, acontecido muitos fatos e muitos casos de feminicídio, né? E nós temos visto isso dentro do contexto, muitas vezes até de pessoas que se recorrem à igreja, né? Mas elas não têm essa porta que se abre, né? Porque muitas vezes quem está do outro lado acha que a mulher está dentro daquela situação por um querer dela. Sim. E, na verdade, não é um querer dela. Na verdade, ela está dentro de uma situação a qual ela não vê saída. E ela está em busca sempre de alguém ou de alguma coisa em qual ela possa se abrir. Mas essa mulher só vai conseguir se abrir quando ela se sentir realmente segura, com alguém realmente que seja confiável. E realmente a gente escuta muitos relatos, né? A gente ouve muitas coisas dentro do nosso contexto cristão. E isso é o nosso papel de mulher cristã dentro da sociedade. Porque quando alguém sabe que você é cristão, por mais que essa pessoa não seja cristã, ela vai te procurar para se aconselhar com você. Ela pode desabafar com as amigas dela, algo por cima, mas muitas vezes, quando eu atendo algumas mulheres que me procuram, que estão em processo, né, realmente de separação, ou com depressão, ou com transtornos, muitos transtornos, né, bipolar, de ansiedade, inúmeras formas, né? Tem mulheres que elas não conseguem mais se dirigir ao filho, né? Porque ela começou a bloquear tanto sentimento de rejeição na vida dela, que chega um ponto que ela começa a rejeitar até o próprio filho. Nossa. E isso é quando está em graus, às vezes ela diz, não, é só um daqui a pouco, é só até daqui a pouco eu vou dar atenção, eu vou dar carinho. Mas ela quer realmente fazer isso, mas ela não consegue. Por quê? Porque existem bloqueios na mente dessa mulher. Sim. Existem bloqueios sentimentais, bloqueios espirituais e bloqueios emocionais que refletem totalmente no físico. É o que a gente sempre coloca aqui, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Os três têm que andar juntos. Se não andar junto, não estiver bem, não vai conseguir. Sim, com certeza. Essa pessoa não vai conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade, né? Isso. Na violência psicológica, um ponto que eu achei muito interessante é quando causa dano emocional. E principalmente quando diminui a autoestima. Eu não sei se vocês já viram, mas existem alguns relacionamentos que, de fato, por exemplo, o homem do relacionamento, ele vai falar, você tá muito feia, ai, olha isso, essa maquiagem ficou horrível, olha, você tá muito gorda, ou então você tá muito magra, vai pra academia, menina, vai ganhar massa muscular. Gente... Olha a tua amiga, olha, ela tá mais bonita, nossa, tua irmã emagreceu, você não conseguiu. E gera os comparativos, né? Olha, isso simples já é uma violência. Sim. Então, olha aí, as violências não são somente aquelas que bateu, não é somente isso. E aí a gente vai evoluindo.
Existem mais 3 tipos de violência, mas sempre lembrando da nossa identidade como mulher. Hoje nós estamos aqui não só falando para mulheres, mas nós somos mulheres e nós precisamos ter o nosso posicionamento. Lógico que nós nunca vamos julgar, né? Mas nós estamos aqui para encorajar as mulheres a reconhecer quem elas são, a entender quem é o pai delas, porque o pai delas não vai gostar de ver uma coisa dessa, não. E também de buscar ajuda, né, Bia? Isso, buscar Porque, ajuda. Deus, ele é o nosso pai, ele vai agir com justiça, e a justiça dele, ela realmente é uma justiça justa. Porém, o Senhor, ele deixou também os mecanismos, né, da nossa sociedade, a justiça humana, as leis, né, para que a gente pudesse o quê? Se recorrer a esses benefícios, para que a gente possa ter um convívio melhor dentro da sociedade. Sim, com certeza. E outro tipo de violência é a violência sexual. É uma violência que é pouco conhecida, mas que eu vou falar sobre alguns casos, por exemplo, a questão do estupro, a questão de obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem o seu desconforto, sua repulsa. Isso é um tipo de violência. E existe até outras formas, por exemplo, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar matrimônio, são exemplos de violência sexual. Então, não, é matrimonial, é porque eu estou pensando aqui um assunto, mas eu digo, eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo, vai causar um pouquinho de... Mas, quando nós falamos dessa violência sexual, nós precisamos entender que a pessoa que vai estar ao nosso lado vai ser aquela pessoa que vai estar junto conosco, vai andar junto conosco. Em parceria, né? Isso, sempre em parceria. É muito legal quando você encontra um parceiro para a vida toda. Sim, porque esse é o projeto de Deus, né? Isso. Família. Família é o maior projeto do Senhor. Isso. Então, dentro do nosso contexto hoje, a família, muitas vezes, né, tem perdido, né, assim, talvez em algum momento a humanidade ela acabou tendenciando e formando outros conceitos familiares, né? Sim. Mas o projeto de Deus, o projeto base, o projeto padrão de Deus sempre foi a família. Então, tudo isso vem para gerar o quê? Uma destruição familiar, porque isso vai impactar na vida da mulher, no homem e nos filhos. Sim, sim. É isso aí, galera. Nós queremos agradecer, né, a participação das meninas por hoje. Esse episódio ficou bem longo, mas vocês vão acompanhar a parte 2 no próximo, né, dia aí que vai ser lançado. Acompanhem, continuem engajando, comentando, curtindo, compartilhando, porque esse episódio tá muito legal e vocês vão poder acompanhar. Quero agradecer aqui mais uma vez. Sigam acompanhando o nosso Jovem Cast.